Salve, cambada penalista, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais uma dica de direito penal. Semana passada eu estive ausente, mas por um motivo justo, motivo de correção de 200 provas, né? Mas final de período é assim mesmo. Vamos lá, vamos continuar os elementos do crime. Nós vamos estudar hoje o último elemento, a culpabilidade. Acompanhe aqui comigo na tela. Bom, então, parte 10 do nosso Teoria do Crime, né? Hoje, como eu disse, vamos falar sobre a culpabilidade. Partindo do conceito analítico de crime, né? Lembre-se que crime é fato típico, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade. Em primeiro lugar, vamos entender o que vem a ser essa culpabilidade. Esse elemento nada mais é do que o juízo de reprovação, de reprovabilidade, ou juízo de censura, nas palavras do Francisco de Assis Toledo, que vai recair sobre o autor de um fato típico ilícito. O infeliz que poderia ter se comportado de acordo com o ordenamento jurídico, mas escolhe atuar contrariamente às normas. Até então, nas análises dos elementos fato típico e ilicitude, nós voltamos os olhos para o fato em si. Agora, nesse terceiro elemento, na culpabilidade, podemos dizer que os olhos do direito penal se voltam à pessoa do agente. De forma bem sintética, nós podemos dizer que a culpabilidade, assim como o fato típico, é composta, é subdividida por seus próprios elementos, que são imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Cada um desses elementos ele pode ser afastado por uma determinada causa, que nós vamos chamar de causas excludentes da culpabilidade, também chamadas de exculpantes ou dirimentes. Só tomem cuidado para não confundir com as causas que excluem a ilicitude, que são conhecidas também como justificantes, ok? Pois bem, e quais são essas exculpantes? Para a imputabilidade, nós temos a menoridade, a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e aí nós vamos ver em quais hipóteses, e a embriaguez acidental incompleta. Para a potencial consciência da ilicitude, nós temos a dirimente do erro de proibição inevitável ou excusável. E para a exigibilidade de conduta diversa, nós temos a coação moral irresistível, a obediência hierárquica e a inexigibilidade de conduta diversa, que é uma causa supralegal. Até aqui está moleza demais. Vamos seguir a analisar o primeiro elemento, a imputabilidade. A imputabilidade, que alguns doutrinadores gostam de dizer que é a capacidade da culpabilidade, tem como finalidade, meus caros, analisar se o autor, ao tempo do crime, tinha capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Em outras palavras, se o autor tinha compreensão de que estava fazendo algo ilícito e se, diante desse seu entendimento, conseguiria ser capaz de se determinar, de controlar sua vontade de acordo com essa compreensão da ilicitude. Reparem que nós podemos extrair dois elementos da imputabilidade. O elemento intelectivo, que reside no entendimento do caráter ilícito do fato, eu sei que estou fazendo algo ilícito, e o elemento volitivo, representado na capacidade de se autodeterminar. Na falta de qualquer um desses elementos, teremos o reconhecimento da inimputabilidade, que é o contrário da imputabilidade. Em certas situações, uma pessoa com deficiência mental, por exemplo, consegue compreender que está realizando uma conduta ilícita, ou seja, tem o elemento intelectivo. Mas a sua doença faz com que ele não consiga controlar sua vontade, e aí ele acaba agindo de toda forma. Faltaria, portanto, o elemento volitivo, o que leva ao reconhecimento da inimputabilidade. Portanto, imputável será aquele a quem se pode atribuir o fato punível, aquele que pode ser responsabilizado penalmente pela conduta praticada. Quem não pode é o inimputável.
Beleza. Ultrapassado esse ponto, vamos observar quais as causas que excluem a imputabilidade. São eles, como a gente já falou anteriormente, menoridade, doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado e a embriaguez acidental completa. Quanto à menoridade, muito fácil de a gente entender. Os menores de 18 anos são considerados inimputáveis, de acordo com o artigo 27 do Código Penal, que tem a seguinte redação: os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Aqui, o nosso Código Penal adotou o chamado critério biológico, que leva em conta apenas o aspecto etário da pessoa. Não interessa se, no caso concreto, o capirotinho tinha ou não a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar diante disso. Sendo menor de idade, pratica ato infracional e não crime, e deve receber, de acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069/90, uma medida socioeducativa. Uma observação aqui bem importante. A análise da imputabilidade ela é feita ao tempo da conduta, da ação ou da omissão, e não ao tempo do resultado. Imagine o seguinte exemplo. O cidadão, com 17 anos, 11 meses e 29 dias, atira em um desafeto seu para matar. A vítima não morre naquele instante, vai para o hospital e somente 3 dias depois vem a falecer em decorrência do disparo sofrido. Quando essa vítima morre, o agente já tinha 18 anos, já era maior, correto? Ocorre que, como eu acabei de dizer, a análise da imputabilidade é feita no momento da ação e não do resultado. E quando o agente efetuou o disparo, ele ainda era menor de 18 anos, não interessa quando ocorreu o resultado. Portanto, ele ainda era inimputável. Beleza? A segunda dirimente da imputabilidade é a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que tem amparo no artigo 26 do Código Penal. O que diz o artigo 26? É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nesse ponto, o Código Penal adotou o critério biopsicológico. Ou seja, não basta que o agente tenha uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado para ser considerado inimputável. Esse problema tem que lhe retirar inteiramente a capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, não é todo caso de deficiência mental que vai retirar a imputabilidade do agente. Agora, para que seja determinada a inimputabilidade do sujeito, nesse caso, é necessário o exame pericial através do chamado incidente de insanidade mental. Vira e volta a gente se depara com essa tese defensiva, né, de que o sujeito é inimputável. Mas, Paulo, e se um inimputável praticar um injusto penal, ou seja, um fato típico e ilícito? Nesse caso, meus caros, ocorrerá a chamada absolvição imprópria. Ele vai ser absolvido, afinal, ausente o elemento da culpabilidade, que integra o conceito de crime, mas receberá uma medida de segurança, seja de internação ou tratamento ambulatorial. Está aí o nome, porque o do nome absolvição imprópria. Por fim, sendo o caso de semi-imputabilidade, não há exclusão da culpabilidade, conforme o parágrafo único do artigo 26. Vamos ter aí uma causa de diminuição de pena. Olha o que diz o parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Para
fecharmos o primeiro elemento da culpabilidade, a terceira exculpante é a embriaguez acidental completa. A embriaguez, meus caros, pode ser oriunda do álcool ou qualquer substância de efeitos análogos. Exemplo, entorpecentes, alucinógenos, etc. Para excluir a culpabilidade, ela deve ser o quê? Completa. Ou seja, deve retirar completamente, inteiramente a capacidade de compreensão ou autodeterminação do agente. E deve ser também acidental. Ou seja, quando o agente ele não tem a intenção de se embriagar, ocorrendo a situação por caso fortuito ou força maior, por exemplo. Basta a gente imaginar um funcionário de uma vinícola, lá na Serra Gaúcha, que eu amo, lá em Bento Gonçalves. Imagine que esse funcionário estava trabalhando na manutenção de um grande tonel e acaba caindo nesse tonel que está cheio de vinho. Essa embriaguez resultante dessa queda será acidental. Pelo menos é isso que ele vai dizer, não é? E onde é que nós encontramos essa dirimente? No artigo 28, parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A embriaguez acidental incompleta, meus caros, por sua vez, ela não afasta a culpabilidade, mas apenas gera uma causa de diminuição de pena, conforme a gente encontra no parágrafo 2º desse mesmo artigo 28. Olha o que diz. Parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, ou seja, acidental, não possuía, ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Bom, e a embriaguez não acidental, a voluntária ou a culposa? Bom, nesse caso, seja ela completa ou incompleta, não teremos uma causa excludente da imputabilidade. Isso está expresso lá no artigo 28, inciso 2º. Não excluem a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa por álcool ou substância de efeitos análogos. Então, quando o cidadão deliberadamente se embriaga e depois comete um crime, deve ser punido normalmente. Aqui temos a chamada da teoria da actio libera in causa, ou ação livre na causa. Por mais que ele pudesse estar destituído de sua capacidade de compreensão do caráter ilícito ou de sua autodeterminação quando da conduta, no momento em que ele se embriagou deliberadamente, ele estava. Por isso, merece ser punido de acordo com a teoria da actio libera in causa. Bom, meus caros, chega por hoje, né? Já vimos o primeiro elemento da culpabilidade. Na semana que vem, a gente vai estudar os demais elementos, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, tá joia? Muito obrigado aí pela audiência. Já sabem os trâmites legais? Curte, compartilha, comenta, beleza? Me ajuda a mostrar para o mundo inteiro que o direito penal é top, tá? Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até a próxima.